quero saudar todos com a paz do Senhor. Também agradecendo a Deus por mais um dia, um domingo, né? Vi a igreja cheia, já faz tempo que eu não dirijo aqui. Eu acho mais de ano, né, pastor? Mais de ano. E agradecer, né, pela dádiva da vida, por estarmos bem, com saúde, diante de pandemias e coisas que estamos vendo aí, né? A inflação também preocupando muitos e outras coisas, né? Mas vamos nos expor de pés e vamos fazer a oração inicial para esse culto. Tem a luz aqui que eu acho que eu não vi antes, né? Isso é uma boa. Ver pessoas novas, né, pastor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia, por tudo que Tu tens feito por nós, Senhor. Te pedimos a Tua presença nessa noite aqui sobre cada um, para que Tu te faças presente, Pai amado, do início ao fim desse trabalho, para que Tu possas estar envolvendo a cada um com Teu Espírito, para que venhas, Pai amado, abençoar a cada um, aquele que se dispôs a sair de sua casa, Pai, e vir aqui Te adorar. Abençoe, Senhor, a cada um. Olhai para nós, perdoai nossas falhas, Pai amado. Ajuda-nos a andar segundo a Tua vontade. Propõe em nossos corações, Senhor, Te servir cada dia melhor. Para que esse dia de hoje, Pai amado, seja abençoado. Para que estiverem aqui, possam ter vindo com o intuito de adorar ao Teu nome e bendizer ao único que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Bem, ainda de pé, vamos fazer a leitura temática, né? Que se encontra em Hebreus. Eu queria te pedir um favor, Raul, só para pegar o óculos, pode ser? Muito obrigado, meu jovem. Muito obrigado. Que se encontra em Hebreus 13. E 15. É um pouquinho difícil muitas vezes de achar Hebreu, por ser um livro pequeno. Geralmente ele fica escondido em outros livros que também são pequenos e a gente geralmente não acha com tanta facilidade. Hebreus 15, todos já acharam? Eu vou ler. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Podeis sentar? Como já havíamos falado, né? Aproveitando, eu vi até que um dos textos temáticos aqui hoje, da leitura seria a adoração, e ver que muitas vezes, pelo que vemos hoje em algumas igrejas, o foco sendo diferenciado, sendo desviado, né, daquilo que realmente, pelo que nós realmente estamos aqui, que é adoração a Deus, que é realmente o louvor a Deus, que é realmente aquilo que nós estamos fazendo aqui, não só porque Ele tem nos dado, porque Ele é Senhor e é digno de toda honra e toda glória. Até mesmo Ele ensina isso na oração do Pai Nosso, né? Que está, deixa eu ler aqui, está em Mateus 6, 13, 9 a 13, que fala, ele está dando a prioridade, além de clamar primeiramente a Deus, né, chamar a adoração e se curvar a Ele para uma devida adoração.
Então, muitas vezes vemos, ouvimos em outras igrejas, eu não sei, eu não estou falando aqui de igreja, mas o foco que tem sido desviado. Deus, ele não é nosso servo, e sim nós somos servos de Deus. Então devemos colocar a adoração a Ele. Muitas vezes não paramos para ver que todo Senhor, um bom Senhor que nele é, Ele cuida daquilo que é seu. Estamos na terra com o principal objetivo, que é santificar e adorar a Deus. Aí falamos, mas como adorar diante de tantos problemas? Ele não prometeu vida boa a seu ninguém, mas ele sim falou: no mundo tereis aflições e tribulações, mas tem de bom. Não podemos perder o foco de adorar a Deus, de santificá-lo. Em Salmos 103, 2 diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Já temos motivos suficientes para dar louvor a Deus e agradecer a cada dia por estarmos primeiramente na igreja, por termos alcançado o Evangelho e outras coisas que muitas vezes não paramos para ver, que realmente já somos beneficiados pela salvação. O nosso inimigo, ele tenta nos tirar o foco de todas as maneiras, com os problemas que nos afligem, com as lutas do dia a dia, e isso nos faz priorizar o pedido em vez da adoração. E aí em Mateus 6 ele está ensinando como devemos orar, e em primeiro lugar ele coloca a adoração. E não como demais denominações, muitos que têm fugido desse foco e têm dito: peça a Deus, faça isso, Ele está aqui. Não podemos esquecer por qual motivo estamos aqui, que é a adoração a Deus. Em Salmos 34, de 1 a 3, fala: bendize ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. No Senhor se gloria a minha alma. Ouçam os mansos e se alegrem, exaltemos o seu nome, né? Ele está falando justos também, os justos, a nós que estamos aqui, a nós que alcançamos a palavra de Deus, a nós que sabemos a quem servimos, a nós que sabemos o que viemos fazer nesse mundo. Amém? Que Deus abençoe. Vamos prosseguir com a leitura da palavra. Vamos dar início ao momento de louvor, né? Ao momento de louvor. O senhor quer começar o momento de louvor? O senhor vai começar com a salmozinho, não é isso? Isso. Graças e paz, irmãos. Eu convido meu pai também para estar louvando ao Senhor, os homens aí da igreja, o irmão João Paulo, aqueles que puderem estar vindo louvar conosco aqui. Salmos de hino 440, serviço do crente. Salmos de hino 440, serviço do crente. Amém, amados? 440, serviço do crente. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus e no céu.
famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar aos pedidos, dizer que de Deus hoje mesmo perdão pode ter. Quem buscar ao Senhor redimido será, por Jesus salvação para sempre nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, por Jesus salvação graciosa nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos chamar os jovens e adolescentes. Logo após, louvores das auxiliadoras. Salve a igreja com a paz do Senhor. Prosseguir, e mesmo quando tudo não vai
vereadores. Saudamos a igreja na paz do Senhor. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou
Então vamos agradecer a Deus, né, pelas ofertas que foram dadas de cada um, né? Eu vou ler até um tema aqui na Bíblia que está em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios 9, 7. Queria também agradecer ao irmão João Paulo, né, por ter vindo a fazer esse momento ofertório, né, que fala: cada um contribua segundo propõe o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Isso é um ato voluntário, né? Ninguém é obrigado. E geralmente tem muitos que pensam que tem obrigações, e Deus, ele não quer que você dê com tristeza, nem para mostrar que está dando, mas Ele quer que você dê, se tiver de dar, com o coração. Mas se o coração estiver apertado, não faça, né? Mas dê com alegria, porque a igreja em si hoje, ela necessita de contribuições, porque ela não tem um fim lucrativo, né? E sim sobrevive de ajudas de pessoas. Então vamos orar pelas ofertas. Podem continuar sentados, né? E que nós iremos fazer a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por cada um que contribuiu, por aqueles que deram com alegria, por aqueles que não deram, Pai amado. Tende compaixão, olhai também a necessidade de cada um, porque muitos têm até vontade, Pai amado, de ajudar as igrejas, de ajudar pessoas necessitadas, mas não têm condições. Te pedimos que possas abrir portas de emprego para cada um dos teus servos, por aqueles que estão precisando, por aqueles que não têm, para que tu possas suprir a necessidade. Queremos te agradecer, Pai, a esses que deram. Queremos te pedir uma bênção sobre eles, para que tu possas dar segundo aquilo que tu queres em suas vidas. Por aqueles, Pai amado, que estão desempregados, para que tu tenhas de compaixão, Pai amado. Abre portas, Senhor amado, para aqueles que estão desempregados, que estão passando um momento difícil diante dessa pandemia. Tenha de compaixão de cada um, Pai. Abençoa cada um, não só o que deu, Pai, mas aquilo também que não deu. Pai, a bênção para que seja igual para todos, Pai amado. Queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Vamos. Ainda tem, pastor, aquele das crianças? Não, né? Então não temos mais um momento como tinha das crianças. Então vamos para o momento da pregação, né? Eu queria convidar o pastor, né? Também fazer a oração pelo pastor. E eu queria chamar a Edivânia. Ninguém melhor para orar pelo pastor do que a própria esposa. Fazer a oração para que Deus abençoe ao pregador, né? E venha fazer lembrar de tudo aquilo que ele estudou, que estudou para apresentar a igreja. Que Deus o lembre e faça segundo a sua vontade. Amém. A graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Santo Deus, graça te damos, Senhor, por mais um domingo que estamos aqui na tua casa, Senhor, para ouvir a tua voz, para falar contigo, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor Deus. Ó Pai amado, quero te pedir, meu Deus, pelo teu servo, que vem trazer a tua palavra agora, Senhor. Usa, Senhor, ele, que tudo venha de ti, meu Deus. Abra nossos corações para ouvir a tua palavra e guardar nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
meus irmãos. Meus irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu convido você a abrirmos no livro de Mateus, para que assim a gente dê continuidade à nossa pregação sequencial neste livro e também de forma expositiva. Então abra aí Mateus capítulo 23. A última pregação em Mateus, finalizamos o capítulo 22, e assim hoje, com a graça de Deus, com a ajuda do seu Santo Espírito, veremos nesta noite o início do capítulo 23. Mateus 23, do 1 ao 12. Mateus, capítulo 23, do 1 ao 12. Só um minutinho. Todos encontraram? Com certeza, né? Esse tempo todo. Mas vamos lá. Mateus capítulo 23. Eu quero dar boas-vindas aos irmãos que estão nos visitando nesta noite. Deus abençoe a vida de vocês, né? Como disse o irmão Clóvis, estamos felizes porque quase 100% dos nossos irmãos já têm voltado já a cultuar o Senhor, né? Mesmo sentindo falta de alguns nessa noite, mas os amados irmãos já têm voltado já, nesse período aí de pandemia, já têm voltado também a frequentar os cultos, a considerar os cultos, e isso é muito importante porque cultuar o Senhor é uma santa vocação, né? Mateus capítulo 23, do 1 ao 12, leiamos mesmo sentado, com reverência, a palavra do Senhor. Escute, acompanhe, leia, que o Senhor nos abençoe nesta noite. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem.
atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. A quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Oremos mais uma vez. Pai, pedimos a tua graça, Senhor, o teu favor, a tua intervenção. Sabemos que o Senhor vive em nós e também está no meio de nós. Sabemos que a tua palavra é viva e eficaz, e que ela é penetrante, meu Senhor. Então, meu Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos a tua intervenção. Fala, Senhor, que sabemos que no ajuntamento, Senhor, acontece exortação, acontece edificação e acontece consolo. Então, Senhor, faz, Senhor, o teu favor. Que bom é estar no centro da tua vontade. É assim que te oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqueles que já já sabem que temos feito uma sequência de pregações no livro de Mateus, e quanto o Senhor tem sido bondoso, misericordioso, o quanto o Senhor tem falado tremendamente aos nossos corações, e assim também avisamos àquele que está nos visitando. Temos feito uma sequência, isso tem sido uma bênção para nós. Cremos que temos crescido muito na graça e no conhecimento do Senhor. E no texto de hoje, o Mateus capítulo 23, meus amados, o discurso de Jesus aqui é dirigido às multidões, bem como também aos seus discípulos. Isso já foi revelado no versículo 1. O discurso dele nesta noite é dirigida às multidões, é dirigida também aos seus discípulos. E nesse capítulo temos o último pronunciamento público. Jesus está ali pela última vez. Sabemos já que Jesus está caminhando para a cruz, sabemos já que isso vai terminar na cruz, terminar, que eu digo, é o seu caminho. Ele está caminhando para a cruz, porque sabemos também que ele ressuscitou, que ele está no meio de nós, está conosco e também vem nos buscar. Amém? Então, esse capítulo 23, ele é o último pronunciamento. Jesus estava aqui cumprindo o seu ministério na terra, e é o último pronunciamento público de Jesus registrado pelo evangelista Mateus. E nesse capítulo 23, o discurso de Jesus aqui no 23 trata de 3 pontos fundamentais. Primeiro ponto, o primeiro sermão de Jesus no capítulo 23 está do verso 1 ao verso 12 que lemos nessa noite, que é sobre o perfil do falso líder religioso. O segundo pronunciamento de Jesus está do versículo 13 ao versículo 36. Veja que é importante que você deixe sua Bíblia aberta para você ir acompanhando. Do versículo 13 ao versículo 36 está a condenação dos falsos líderes. E por fim, ainda no capítulo 23, do versículo 37 ao 39, está o lamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. Então, esse é o resumo do capítulo 23, e é onde Jesus está ali pronunciando seu sermão, pronunciando,
de forma pública, né, pela última vez ali, registrado pelo evangelista Mateus. Vejamos assim nesta noite o primeiro discurso deste capítulo 23, que tem como tema nesta noite o perfil do falso líder religioso. Mateus 23, do 1 ao 12, volta a repetir o perfil do falso líder religioso. Mateus é o evangelho dos discursos, e em seu capítulo 23, como também eu já avisei, encontramos o discurso de Jesus contra os escribas e fariseus. Esse discurso aqui, Jesus está sendo contra os escribas e fariseus, que eram líderes religiosos da nação de Israel. E nessa última mensagem pública de Jesus, Jesus falou conforme o versículo 1 do nosso texto de hoje. Jesus fala, olha aí no versículo 1, as multidões e a seus discípulos. E qual é o propósito de Jesus aqui? O principal propósito desse discurso é confrontar, meus irmãos, os falsos líderes espirituais e as suas práticas religiosas. Nesse duro discurso de Jesus, porque é um duro discurso, você pode depois ler todo o capítulo 23, Jesus chama os fariseus de cegos. Nesse duro discurso, Jesus está contra eles e chama eles de serpentes. Jesus também chama eles de filhos do inferno. Jesus também chama os escribas e fariseus de assassinos. Jesus também chama eles de hipócritas e pessoas semelhantes a sepulcros caiados. Veja como é duro o discurso de Jesus aqui. E como surgiram os fariseus? Quem são os fariseus? No que os fariseus acreditavam? Os fariseus surgiram em Israel em resposta aos acontecimentos religiosos, culturais e políticos que afetaram a nação desde o Império Grego e talvez antes também deste período. Eles se tornaram proeminentes durante o período dos Macabeus, e seus dois principais rabinos, já citados aqui em pregações do livro de Mateus, Iliel e Shammai, apareceram durante as décadas finais antes do nascimento de Cristo. Suas respectivas escolas, as escolas de Iliel e de Shammai, dominaram a cena religiosa em Israel pelos 2 séculos seguintes. Shammai era conservador e Iliel era moderado. E na época de Jesus, os fariseus haviam se tornado os líderes religiosos de Israel. Eles controlavam a sinagoga e tinham também representantes no sinédrio. Nesse solene discurso, Jesus, olhando para os escribas e fariseus, traça o perfil dos falsos líderes religiosos. Esses líderes, meus irmãos, eles falham em 3 sentidos. Esses líderes, eles não têm sinceridade. Esses líderes, eles não têm compaixão. Esses líderes, eles não têm humildade. É por isso que o Senhor chama de cego, de filhos do diabo, de serpentes. E os escribas também fechavam a porta. Veja o versículo, Mateus 23, versículo 13, para que a gente conheça um pouquinho. Os escribas fechavam a porta do reino diante dos homens. Veja o que é que diz o versículo 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. E o texto continua dizendo: pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Eles fechavam a porta do céu diante dos homens, o reino diante dos homens. Versículo 15. Versículo 15 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, escribas e fariseus, que procuram fazer um prosélito, que procuram fazer um servo de vocês, e que vocês fazem deles filhos do diabo 2 vezes. Versículo 16 ao 22.
Eles confundiam a verdade referente ao juramento. Veja aí, versículo 16 ao 22. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Veja, meus irmãos, eles estão ensinando que jurar pelo santuário não é nada, é alguma coisa jurar pelo ouro. Veja como é que eles ensinavam: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Olha o que eles diziam: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Versículo 19, Jesus diz: cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Veja que Jesus chama eles de hipócritas, de guias de cego, de serpentes, de homens que estão adulterando ali as verdades, estão confundindo o povo, estão revertendo os valores. Versículo 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engoles o quê? O camelo. Guia cego, vocês coam o mosquito, mas engolem o camelo. Versículo 25 e 26. Eles estimulavam também o ritualismo. 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o quê? O interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Versículo 29 ao 32. A gente vai ver que eles ostentavam acerca de sua bondade superior, como se fossem melhores que seus ancestrais. Versículo 29 ao 32. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais o túmulo dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. E assim segue, meus amados, um monte de ai que Jesus está ali repreendendo, que Jesus está ali dando uma resposta, um sermão duro contra os escribas e fariseus, reprovando suas obras. Nesse solene discurso, Jesus, olhando para os escribas e fariseus, traça o perfil dos falsos líderes. E sabe o que é que diz no texto de Marcos? Esse registro também está no texto de Lucas e também no livro de Marcos. E Marcos, no final desse texto, Marcos diz assim: estes sofrerão juízo muito mais severo. Estes, os escribas e os fariseus, estes que Jesus diz: ai de vocês, ai de vós, eles sofrerão juízo muito mais severo. Assim, meus amados, começa a passagem em consideração nesta noite, Mateus capítulo 23, de 1 ao 12, onde o versículo 1 diz: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Trata-se de um discurso decisivo pronunciado por Jesus, e o propósito de Jesus é denunciar aqui publicamente, né? Às vezes a gente acha que alguns pecados eles devem ser resolvidos apenas com um pastor, ou apenas com um conselho, ou não levar para a igreja. Mas a gente já viu textos como lá no livro de Atos,
Pedro repreendendo Ananias e Safira, e os dois caem ali. E o texto diz que de forma publicamente, eles foram repreendidos publicamente na congregação. E aqui a gente vê Jesus agora de forma publicamente, diante das multidões, diante de seus discípulos. Jesus de forma publicamente está denunciando os pecados praticados pelos escribas e pelos fariseus. E dito tudo isso como introdução, eu queria tirar nesta noite algumas lições desse texto. E que o Senhor fale tremendamente ao nosso coração, porque o texto não é apenas para líderes. O texto não é apenas, é para mim e não é apenas para mim. Não é apenas para os líderes dos departamentos da nossa igreja, o texto é para todos nós. E a primeira lição, quais são? Eu quero ver nesta noite quais são os pecados denunciados por Jesus a respeito dessa liderança religiosa de Israel. Em primeiro lugar, Mateus capítulo 23, olhe para o versículo 22. Vamos ver aqui, o primeiro pecado denunciado por Jesus é a usurpação de autoridade espiritual. Versículo 2 diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus. Primeira lição nesta noite é usurpação. Jesus denuncia aqui publicamente às multidões, aos discípulos. Jesus denuncia a usurpação de autoridade espiritual. Embora, meus amados, Jesus tenha reconhecido os escribas e fariseus como profetas da lei, como professores da lei, eles falharam também, tanto na interpretação da lei como na prática. Havia aqui uma gritante, uma aberrante e também uma clara desconexão, contradição entre o que os escribas e fariseus ensinavam e o que eles praticavam. Havia aqui uma gritante desconexão em relação a isso. O texto nos diz que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. A cadeira de Moisés, citado no versículo 1, significa aqui o ofício do intérprete de Moisés. Então, eles se assentaram na cadeira de Moisés, ou seja, eles assumiram, eles impuseram a eles mesmos o ofício de intérprete de Moisés. Mas o que está de errado, meus amados, é que não há na Bíblia nenhum registro que Deus tenha dado essa autoridade, que Deus tenha dado esse ofício aos escribas e fariseus. O texto aqui é claro e nos revela isso quando diz que eles, os escribas e fariseus, se assentaram. Meus irmãos, observem que o texto não está dizendo que eles foram sentados. Sabe o que é que significa? O texto está dizendo que foram eles que tomaram esse ofício como intérprete da lei. Não foi Deus que deu ordem a eles para ser intérprete da lei. Eles que tomaram o ofício para eles. Isso se chama usurpação espiritual. É tomar aquilo que não é seu, que não lhe foi dado. E eles, os escribas e fariseus, o texto diz que eles se assentaram, no sentido de que não foi Deus que sentou eles na cadeira, não foi Deus que deu o ofício a eles, não foi Deus que ordenou que eles fossem intérpretes da lei, não foi Deus que os chamou, não foi Deus que os capacitou, não foi Deus que pediu para que eles fossem consagrados, mas foi eles mesmos, com usurpação espiritual, com o pecado de quererem ser os separados, de quererem ser os mais santos, de quererem ser os mais conhecedores da lei, né? Eles que tomaram a cadeira, eles que se assentaram.
Os fariseus se consideravam mais santos que os outros pecadores. Eram os separados. Uma das principais características dos falsos profetas é atribuir, meus amados, é imputar para si uma posição que jamais lhe foi concedida. Já estudamos aqui na igreja uma revista que trouxe sobre as seitas. E uma das coisas que a gente vê nas seitas é pessoas que tomam autoridades para si. Pessoas que se sentam na cadeira onde não foram sentados. Onde Deus não ordenou. Hoje temos muito pessoas que se dizem apóstolos, mas não encontramos nenhum fundamento bíblico para hoje termos apóstolos. Temos aqui cidades vizinhas, igrejas que dizem que tem apóstolos, e são pessoas que estão se assentando na cadeira, não são pessoas que receberam o ofício de Deus. Não tem na Bíblia, na Escritura hoje apóstolos. A mesma coisa, meus amados, mulheres que se denominam, que tomam para si ofícios de pastoras, também não tem. Não é bíblico, não tem fundamento bíblico. E isso, meus amados, é um grande perigo, porque essas coisas se encaixam no perfil do falso líder religioso. Mulheres que se denominam profetas, elas estão sentando na cadeira sem ter ordenança de Deus, sem ter fundamento bíblico, sem ter convite bíblico, sem ter ordenança do Senhor. É se assentar na cadeira, é tomar um ofício a qual Deus não deu. Se essas pessoas não têm esse ofício, elas também não podem batizar. Se essas pessoas não têm esse ofício, elas também não podem praticar as ações desse ofício. São considerados seitas, são considerados falsos líderes religiosos. Eu quero convidar você a ler Jeremias capítulo 23 comigo e veja o quanto isso é sério. Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, está no Antigo Testamento. Você tem aí Salmos, Provérbios, Cânticos, Isaías, e aí você chega em Jeremias. Jeremias capítulo 23. Veja como começa já Jeremias 23. Não é a passagem que eu quero dar ênfase nessa noite, mas dê uma olhada como é que inicia o capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Meus amados, a igreja é do Senhor, a igreja não é do homem. E o homem que vai liderar a igreja, o homem que vai pastorear, ele tem que receber esse ofício do Senhor. Esse ofício precisa ser bíblico, porque se não for bíblico, o Senhor diz que vai castigar, a mão do Senhor vai pesar. Não estamos tratando de coisas de homens, mas de coisas de Deus que é santo. Veja agora contra os falsos profetas a partir do versículo 9. Jeremias 23, a partir do verso 9. Começa já dizendo acerca dos profetas: o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras, porque a terra está cheia
De quê? De adúlteros. Veja que essa palavra adúlteros está se relacionando a quem o texto iniciou, lá no versículo 9. Diz que é acerca dos profetas. Profetas que assumem o ofício a qual Deus não deu. Profetas que assumem o ofício de apóstolo, de outros ofícios que Deus não deu, que não foi de forma bíblica, que não é bíblico. O Senhor está chamando eles de adúlteros. Porque são adúlteros, adulteram a palavra de Deus. Vamos tocar aqui o microfone. Ok. Se esse falhar, aí vai na voz. Quer dizer, vai na voz sem microfone. Ok, som, teste, ok. Som, ruim, teste. Jeremias 23, acerca dos profetas, versículo 9, continuando. A terra está cheia de adúlteros, de falsos profetas, e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Ele está dizendo, até na minha casa achei a maldade. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu, loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tomaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que eu os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança. O Senhor está dizendo aqui no versículo 16, para não darmos ouvidos aos falsos profetas. É o Senhor que está falando. Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Lembrando mais uma vez a revista que estudamos aqui sobre seitas, a gente viu que um dos pontos também que as seitas foram criadas foi porque houve um desejo no coração, ou muito mais perigoso, foi porque houve um sonho. Houve um sonho, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, então vou abrir a igreja. Eu sonhei isso, eu sonhei que Jesus vai voltar e a data é tal, então eu vou anunciar que Jesus vai voltar. Muitas seitas, não sei se você lembra, mas do livro, as características das seitas, dos falsos profetas, eram essas. E o Senhor diz aqui que a gente não deve dar ouvido aos falsos profetas, aos profetas, porque eles estão nos enchendo de vãs esperanças, e eles estão falando visões do seu coração, e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor diz, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, eis a tempestade do Senhor,
o furor saiu e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que Ele execute e cumpra os desígnios do seu coração nos últimos dias. Entendereis isso claramente. Versículo 21. E aqui eu gostaria de chegar no versículo que eu queria falar nesta noite, encaixando na nossa primeira lição, que foi usurpação de autoridade espiritual. Veja o versículo 21. Não mandei esses profetas. Deus está dizendo, não foi eu que mandei, não foi eu que dei o ofício, não foi eu que fiz, não foi eu que sentei eles na cadeira, foi eles que se assentaram, foi eles que tomaram para si o ofício. E aí diz, não mandeis esses profetas, todavia eles foram correndo. Não mandei, eles foram correndo, eles que foram, não foi eu que mandei. Deus está dizendo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. O Senhor está dizendo, não foi eu que falei para eles anunciar o povo, foi eles que profetizaram. E lá no versículo antes já diz, coisas do seu coração e não coisas da boca do Senhor. Então a gente vê aqui uma usurpação de autoridade espiritual. É isso que o Senhor está denunciando de forma publicamente, que eles estavam usurpando de uma autoridade espiritual que não tinham, que não foi dada por Deus. Eles não foram vocacionados, nem foram enviados por Deus. Eles não ouviram Deus, contudo falaram em nome de Deus. Veja os perigos, porque esses profetas, eles chegam falando em nome de Deus. Esses profetas, às vezes o nome da igreja é o nome de Jesus. E esses profetas, às vezes, não mostram nem aquilo que eles acreditam, não mostram, muitas vezes, a verdade que eles creem. Tentam esconder e tentam iludir o povo. Tentam fazer do povo 2 vezes filho do diabo, como diz o texto. Essa é a primeira lição nesta noite, o pecado aqui que o Senhor denuncia desses líderes religiosos. É a usurpação espiritual. Eu não sei porque, quando eu estava meditando, eu lembrei que o irmão Clóvis ia dirigir hoje. E lembrei também que, às vezes, a gente conversando alguns assuntos, o irmão Clóvis sempre comentava comigo, né? De que, às vezes, a gente vê pessoas dizendo, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu oro. E tudo com uma usurpação espiritual. Como se fossem mais santos do que outros. Como se fosse aquela oração lá do fariseu e do publicano. E precisamos ter cuidado com isso. Em segundo lugar, a lição que tiramos nessa noite está no versículo 3. Volte para Mateus 23, versículo 3. Se você tiver um tempinho em casa, leia também Jeremias, todo o capítulo 23. Você vai ver que o Senhor continua ali com a sua ira sobre esses profetas. Mateus 23, verso 3. Tiramos nessa noite a segunda lição, é que esses profetas, o perfil desses profetas, desses líderes religiosos, desses falsos líderes religiosos, é que eles praticam o que não, eles não praticam o que ensinam. Veja aí, versículo 3. Então enviou, estou lendo Mateus 22, Mateus 23, versículo 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem
e não fazem. O outro pecado, o segundo pecado que Jesus denuncia na multidão, publicamente, aos seus discípulos, é que esses profetas, eles dizem e não fazem, eles ensinam e não fazem. Eles ensinam, mas o seu dia a dia não é seu fiador, não é sua assinatura daquilo que eles dizem. E observe também que aqui Jesus não está reprovando o ensino dos escribas e fariseus, como ele reprovou em outras ocasiões. Em outras ocasiões, Jesus reprovou o ensino dos escribas e fariseus. Aqui ele não está fazendo isso, porque ele diz que a gente deve fazer e guardar tudo quanto ele vos disser, não é isso? Então a gente deve fazer e guardar tudo que eles disserem. Veja que Jesus não está reprovando essa parte, mas Jesus está reprovando porque eles dizem e não fazem. O problema aqui não é o seu ensino, o problema aqui é que eles, os escribas e fariseus, não praticam o que ensinam. A vida deles, como eu já disse nessa noite, não é a garantia de seu ensinamento. A vida deles não é avalista de seu ensinamento. Assim Jesus está apontando também outra falha grave dos fariseus. Os escribas e fariseus diziam uma coisa e faziam outra. Eram contraditórios. O que dizia, o que ensinava com o que praticava. E aí, meus amados, precisamos lembrar o que disse Mateus capítulo 7, versículo 16 ao 19. O Senhor diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Toda, meus irmãos, toda natureza se reproduz segundo a sua espécie. Não é assim na natureza? Toda natureza produz segundo a sua espécie. E esse princípio se aplica também no mundo espiritual. A qualidade da árvore, boa ou ruim, determinará a qualidade do fruto. O critério é que se conhece a árvore pelo fruto, ou a pessoa pela sua conduta. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis, como diz Mateus 7, versículo 20. Os fariseus, meus amados, eles eram extremamente zelosos em guardar os rituais externos, mas não eram cuidadosos em obedecer à lei interiormente. Eram legalistas, ritualistas e hipócritas. Eles ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. Havia, no caso dos fariseus, um abismo entre o ensino e a vida, entre a teologia e a ética, entre o credo e a conduta. Meus irmãos, a vida do líder religioso é a sua principal carta de apresentação. Já disse um certo teólogo que falamos mais com as nossas obras do que com a nossa boca. Falamos mais com a nossa conduta do que com aquilo que sai da nossa boca. Terceira lição que tiremos nessa noite é que Jesus, denunciando os pecados do fariseu, terceira lição é que eles sonegam, ou seja, eles escondem, eles ocultam a verdade do povo, mas oprime o povo com preceitos humanos. Veja o que é que diz o versículo 4. Eles atam fardos o quê? Pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos
nem com o dedo querem movê-los. Eles ocultam o povo da verdade, o povo a verdade, mas oprimem, colocando fardos, cargas difíceis. Spurgeon diz que as regras dos fariseus e suas observâncias morais e cerimoniais eram como enormes fardos esmagadores, transformados em um peso intolerável para qualquer homem suportar. Eles, os escribas e fariseus, sobrecarregavam as pessoas em vez de aliviá-las. Naquele tempo, os crentes já tinham o Antigo Testamento para obedecer, mas os fariseus criaram centenas de mandamentos e tradições humanas para oprimir o povo. Eles não possuíam nenhuma sensibilidade espiritual. Eram legalistas e sempre procuravam tornar a religião mais pesada. Isso é o contrário do que vemos também no livro de Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, o nosso mestre por excelência, Jesus Cristo, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os falsos profetas enganam o povo, substituindo a palavra de Deus por suas próprias doutrinas, por seus próprios ensinamentos. No seu tempo, o profeta Jeremias, em nome de Deus, já denunciava os falsos profetas, como já lemos. E lá no capítulo 23, não precisa ir para lá, mas se você quiser anotar, versículo 25 e 26, não lembro se lemos, mas diz assim: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Olha o que eles diziam: sonhei isso, sonhei aquilo. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só um engano do próprio coração? Jeremias 23, versículo 25 e 26. Hoje, meus irmãos, há muitas pessoas confusas, feridas e doentes, vítimas dos falsos profetas. Eu conheço pessoas, eu conheço vários exemplos, que eu prefiro nem contar aqui. Mas deixa eu contar pelo menos dois. Outra vez eu vi um pastor falando na rádio em Surubim, de que uma mulher estava chorando, estava ferida, estava doente, sem entender nada, porque tinha ouvido um profeta falar, e as coisas desandaram. Como é que pode? E às vezes, quando isso acontece, as pessoas se afracam na fé. As pessoas às vezes saem decepcionadas da igreja. As pessoas às vezes, quem sabe, até pensam que Deus falhou. Mas foi o homem, veio do homem, foram coisas que veio do coração do homem, não da boca de Deus. E ela contava que o profeta chegou e disse: olha, é esse aí. Deus está revelando que esse aí é o teu marido. Casa com ele, é esse aqui o teu marido. E essa mulher estava chorando nesse dia, porque com menos de um ano esse marido tentou matar ela e abandonou a casa. Tem pessoas confusas, feridas e doentes. Eu estou falando de um caso que eu ouvi de uma rádio em Surubim, mas eu poderia contar vários casos que já aconteceu aqui no museu e que eu sei. O falso líder religioso é um impostor inescrupuloso. Ele não age com ética, com honestidade.
Ele seduz as pessoas com palavras de bajulação. Palavras, ele faz falsas promessas e vãs esperanças, como disse Jeremias. E faz também comércio das pessoas, tirando delas não somente os bens, mas deixando-as falidas e desiludidas espiritualmente. Outro dia eu vi uma mulher triste, porque a única coisa que tinha era uma televisão. Mas o suposto pastor da suposta igreja disse que ela tinha que ter fé para vender aquela televisão e entregar o dinheiro na igreja. E que a partir daí Deus iria abençoar. E essa mulher vendeu a televisão e deu à igreja. Era a única coisa que ela tinha em casa. Não tinha cama em casa, não tinha nada. Essas coisas têm fundamento bíblico? Não tem. Essa vez uma mulher estava com a chave pendurada no pescoço. E eu perguntei: para que essa chave? Eu disse: é a chave da vitória desse ano. Eu disse: tire isso, coloque sua fé no Senhor. Não, mas se eu tirar, o pastor vai me cobrar. Eles atam fardos que nem eles querem mover com os dedos. Conheço uma professora de escola dominical. A menina era uma bênção na igreja, era uma bênção na escola dominical, mas ela conheceu um pretendente, um namorado de outra igreja, outra suposta igreja, e esse suposto pastor colocou a mão na cabeça dela e disse: olha, esse aqui é teu marido. Já é outro assunto. Esse aqui é teu marido e Deus está revelando que você tem que casar com ele, só que você precisa sair da sua igreja e vir para cá. Essa menina saiu, foi para outra igreja, crendo que ali era aquele ali era o marido dela. Essa menina terminou se prostituindo com esse rapaz. Terminou que não casaram. Ele traiu ela e hoje essa menina está no mundo, não está em nenhuma igreja. Ela era professora de uma escola bíblica e estava indo muito bem na igreja que ela fazia parte. Essas coisas são tristes e está cheio de falsos profetas no mundo. Em quarto lugar, eles são obcecados pelos aplausos humanos. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versículos 5 ao 7. Eles são obcecados pelos aplausos humanos e Jesus denuncia esse pecado. 5 ao 7. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de quê? De serem vistos pelos homens, vistos dos homens. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Versículo 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. 7. As saudações nas praças e os serem chamados de quê? Mestres pelos homens. Eles são obcecados pelos aplausos humanos. Mateus também já falou isso, que quando a gente orasse, a gente não tivesse essa intenção de ser visto pelos homens. O irmão Clóvis já tocou um pouquinho nesse assunto hoje. Quando a gente jejuasse, a gente não fizesse essas coisas para ser visto pelos homens, porque senão o nosso galardão já teríamos recebido, que é o galardão dos homens. Mas aquele que quisesse receber o galardão de Deus, fizesse de forma sincera, que entrasse no seu quarto, fechasse sua porta, orasse a Deus. Não precisaria ir para a praça, orar bem alto, para chamar a atenção dos homens. E ele diz: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações na praça e os serem chamados mestres pelos homens.
Esta era a falha fatal no caráter deles, fazer todas as coisas para serem vistas pelos homens. Eles querem aparecer pelo que fazem, pela maneira de vestir, pela ocupação dos primeiros lugares dos eventos. Eles veneram as saudações públicas e são ávidos pelos títulos acadêmicos da religião. E o teólogo chamado Barclay, ele fala um pouquinho sobre filactérios e franjas. Versículo, Mateus capítulo 23, para que você entenda o que Barclay vai falar agora, de uma forma mais clara, de uma forma que nos ajuda a entender. O versículo 5 diz que eles alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Barclay, ele diz que eles usavam filactérios muito grandes. Em Êxodo capítulo 13, versículo 9, se diz a respeito dos mandamentos de Deus, que está escrito assim: e isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos. Isso também está em Êxodo capítulo 13, 16, Deuteronômio 6 e 8, 11 e 18. A fim de cumprir este mandamento, meus irmãos, o judeu levava e o faz até hoje algo que chama de filactérios. Leva-os durante as orações, usa-os todos os dias, exceto no sábado e em festas especiais. São umas pequenas caixas de couro, uma das quais é posta ao redor do punho e a outra sobre a fronte. A que se porta no punho é uma caixinha de ouro com uma só divisão. Dentro dela coloca-se um cilindro de pergaminho, no qual estão escritas as seguintes passagens das Escrituras. Veja o que é que eles carregavam: uma caixinha, e nessa caixinha estava escrito Êxodo capítulo 13, do 1 ao 10, capítulo 13, do 11 ao 16, Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 9, e capítulo 11, do 13 ao 21. A que se levava na fronte é igual, com uma única diferença de que tem 4 divisões em lugar de uma. Então aqui tinha apenas uma divisão, a da fronte tinha 4 divisões. Em cada uma das divisões havia um rolinho com uma dessas 4 passagens que eu já citei, a fim de chamar a atenção sobre si mesmo. O fariseu não só usava os filactérios, mas também as usava particularmente para demonstrar sua obediência exemplar e sua piedade incomparável. E aí, sobre franjas, Barclay diz o seguinte: em gregos, as borlas se chamam caspeda, e em hebreu, zizite. Em Números, na passagem de Números, capítulo 15, do 37 a 41, e em Deuteronômio, capítulo 22, 12, lemos o seguinte: que Deus mandou a seu povo que usasse franjas nas bordas de suas vestimentas, para que ao vê-los lembrasse dos mandamentos de Deus. Estas franjas eram como borlas que se levavam nas 4 bordas do vestido exterior. Mais tarde foram levados na roupa interior e hoje subsiste no chalé, que o judeu piedoso usa durante suas orações. Era muito fácil fazer estas bolas de um tamanho muito grande, de modo que se tornava uma mostra ostentosa de piedade, que era usada não para recordar os mandamentos de Deus, e sim para chamar a atenção para quem as portava. Hernando Dias Lopes, ele diz que os escribas e fariseus evidenciavam esses filactérios e suas franjas, mas, meus irmãos, ao mesmo tempo a palavra de Deus não estava escondida no seu coração, nem era obedecida em sua vida. Então eles carregavam no punho versículos bíblicos, carregavam na testa, nas frontais, versículos bíblicos, na orla de suas vestes, de modo até que procuravam ostentar isso, mas isso estava longe do seu coração, isso estava longe da sua prática. Por isso que Jesus diz: vocês dizem e não fazem.
Os rabinos procuravam avidamente reconhecimento, requeriam atenção especial para si mesmos. Por isso que o texto continua dizendo, no capítulo 23, o texto continua dizendo: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Eles queriam atenção especial para si mesmos. Em outro lugar, eles eram ávidos, eles desejavam com ardor, eles viviam ansiosamente a expectativa de ter títulos humanos. Versículo 8 ao 12 do capítulo 23. (8 ao 12). Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus deixa de falar aqui às multidões, e agora Jesus se volta aos discípulos, alertando, meus irmãos, sobre o perigo de nutrir no coração a obsessão por títulos humanos. E aqui ele proíbe 3 coisas. Jesus, em primeiro lugar, proibiu os seus discípulos de receberem o título de quê? De mestre. Versículo 8: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Jesus também disse que não devemos usar o título de pai com referência às coisas espirituais. Versículo 9: a ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Ele também proíbe o título de sermos chamados de guia. Versículo 10: nem sereis chamados guia, porque um só é vosso guia, o Cristo. Com isso, Jesus ensina que o verdadeiro líder espiritual coloca o crente, coloca vocês cada vez mais sob a direção de Cristo. Amém, irmãos? O verdadeiro líder espiritual, ele faz discípulos para Jesus e não para si mesmo. Versículo 11 e 12. Jesus encerra a primeira parte do seu sermão, porque eu já disse aos irmãos que tem 3 sermões aí finais, como último pronunciamento público no capítulo 23. E ele encerra esse primeiro sermão dizendo: mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Veja que ele diz: quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse não era o caso dos escribas e fariseus. Eles não queriam servir, eles queriam apenas liderar de forma errada, porque diziam e não faziam. Mas Jesus disse que o maior é aquele que serve. E Jesus disse que quem se humilha será exaltado. O Senhor falando lá em Mateus capítulo 20, versículo 26 e 27, quando a questão era quem vai ser o maior no reino dos céus, ele disse: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Em Jó capítulo 22, versículo 29, diz que Deus salvará o humilde. Provérbio 29, 13 diz que é o Senhor quem dá luz aos nossos olhos, irmãos. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro versículo 5 e 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus,
para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É assim que acontece para quem se humilha. Ele diz: quem se humilhar será exaltado. Mas, ao contrário, no caso dos escribas e fariseus, ou se nós também caímos nisso, ele diz que quem se assenta na cadeira onde não foi sentado, quem usurpa de uma espiritualidade, ele diz: a quem a si mesmo se exalta será humilhado. Quem faz coisas na obra do Senhor a fim de serem vistos pelos homens. E se lembrarmos de alguns homens, vamos ver que foi uma questão dramática a experiência, por exemplo, de Senaqueribe. Senaqueribe, ele quis se exaltar. Vamos ver o que foi que aconteceu. Em 2 Crônica, capítulo 32, versículo 14 e 21, diz assim: Senaqueribe fala: qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos? Olha o que é que Senaqueribe diz: para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos. E aí vem o versículo 21, a resposta de Deus ao soberbo, a resposta de Deus àquele que a si mesmo se exalta. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes, no arraial do rei da Síria. E este, Senaqueribe, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua casa. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Essa foi a dramática experiência de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 30 a 33, diz o seguinte: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Olha como fala Nabucodonosor: para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de dentro dos homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Assim foi também a dramática experiência de Herodes Agripa. Atos capítulo 12, 21 ao 23. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhe a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Meus irmãos, quantas lições podemos tirar desse texto? E acredito que já foi feito também muitas aplicações a nós. Não preciso trazer outras aplicações. Mas deixa eu falar um pouquinho algumas coisas. Em primeiro lugar, esse texto, a palavra do Senhor sempre nos convidou a examinar as Escrituras. Em Mateus mesmo, capítulo 21 a 22, ele disse que o povo estava errando por falta, errais não conhecendo o poder de Deus, nem as Escrituras. Oséias capítulo 6, versículo 6, diz também que o povo perece por falta de conhecimento. Isso nos convida a estudarmos a palavra de Deus. E estudar a palavra de Deus para saber o que é certo e o que é errado não é julgar. Porque Deus diz que isso temos que julgar.
Vocês que estão sentados aí têm que julgar se a pregação hoje foi de Deus ou não, foi bíblica ou não. A palavra do Senhor diz que nós temos que examinar as Escrituras. E ao examinar as Escrituras, ao nos dedicarmos às Escrituras, irmãos, não vamos ser enganados. Porque a palavra do Senhor também diz que no final dos tempos aparecerão falsos profetas que irão tentar enganar até os eleitos. Mas se examinarmos, irmãos, as Escrituras, não vamos ser enganados. Está cheio de pessoas aí fora, Deus disse isso, Deus disse aquilo. Está cheio de pessoas aí fora, sonhei isso e sonhei aquilo. Mas o que diz a palavra de Deus? Ela que deve ser o nosso norte. Ela que deve ser a nossa única regra de fé e prática cristã. E quando examinarmos, irmãos, vamos saber também se a nossa igreja é de Deus ou não. Quando examinarmos, vamos saber se nossos líderes são falsos profetas ou não. Então também é um compromisso nosso. Também é uma responsabilidade nossa. Tem uma frase que muito é compartilhada na internet que diz: não procure uma igreja próxima à sua casa, procure uma igreja bíblica. Então não precisamos vou ficar nessa igreja porque é perto da minha casa, ou vou para aquela porque eu ando uns quilômetros a mais. Não, eu preciso de uma igreja bíblica. Amém? Eu preciso de líderes bíblicos que me ensinem, e que me ensinem a verdade, que não me escondam a verdade. Eu preciso de líderes que a sua conduta no dia a dia é realmente o que ele está pregando no púlpito. Precisamos, meus irmãos, examinar essas coisas. Precisamos examinar. Amém? Só assim vamos saber escolher a igreja. Só assim vamos saber se é tempo ou não de mudar de igreja. Por que que vamos mudar de igreja? Precisamos ler a Bíblia. Lutero, em uma das frases de Lutero, ele diz que não quer revelação, ele não quer sonho, ele não quer visão. Lutero diz que só quer a palavra de Deus. Não estou aqui limitando Deus. Deus pode lhe dar um sonho. Não estou aqui limitando Deus. Deus pode falar ao seu coração. Mas, meus irmãos, a forma segura de vermos Deus falar é quando abrimos as Escrituras. A palavra que é viva, que é eficaz, que fala conosco, que nos exorta, que perfura, que nos edifica, que nos corrige, que nos exorta, que nos consola, é a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, se encha. Tem uma imagem uma imagem que postaram no Facebook. É como se o homem estivesse com uma bomba de combustível. O carro, para abastecer, tem uma bomba de combustível. Na imagem está um homem como se tivesse uma bomba de combustível. E esse combustível no final é a Bíblia. Precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Falsos profetas estão aí. Falsas igrejas estão aí. Pessoas dizendo que são isso e são aquilo. Se assentando onde Deus não o assentou. Precisamos ter cuidado com isso. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, pela ministração de hoje, por estarmos aqui juntamente com nossos irmãos. Ó Senhor, a tua palavra de hoje nos mostra o quanto o Senhor nos ama, porque, Senhor, é da tua vontade não perder nenhum de nós. Ó Senhor, é da tua vontade que nenhum dos teus se perca, Senhor. Então, Senhor, te pedimos também pela nossa cidade, Senhor, que muitas vezes, ó Pai, tem muitos que dizem e não fazem, Senhor. Então, Senhor, tem misericórdia, e que nós, Senhor, venhamos ter cuidado, Pai amado, com essas coisas, para não sermos uma liderança também falsa, para não sermos uma igreja falsa, mas uma liderança, uma igreja, Senhor, que estamos firmes, ó Pai, naquilo que temos aprendido do Senhor, naquilo que temos ouvido da tua boca, não de coração de homens, ó Senhor. Ó Senhor, e também, Senhor, que nosso testemunho
seja um testemunho, Senhor, conforme a Tua palavra, seja um testemunho conforme aquilo que a gente anuncia, conforme aquilo que a gente tem aprendido também aqui nessas reuniões, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda porque somos sal e luz dessa terra. E se o sal deixar de salgar, Senhor, se o sal for insípido, a Tua palavra diz que não servirá. E a Tua palavra também diz, Senhor, que a luz, ela também não foi feita, Senhor, para esconder, Senhor, mas para alumiar, Senhor, aquela casa, para alumiar, Senhor, a cidade, para alumiar, Senhor, esta igreja. Então, Pai amado, nos ajuda a vivermos um cristianismo, Senhor, genuíno e não um cristianismo nominal. Para que não venhamos, ó Pai, ser repreendidos pelo Senhor. Para que não venhamos, ó Pai, naquele dia sermos chamados de cegos, sermos chamados de filhos do diabo, sermos chamados, Senhor, de adúlteros. Ó Pai amado, mas que venhamos ser ovelhas, ó Pai. Ovelhas, ó Pai, que é separada pelo Senhor naquele dia. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vivermos, ó Pai, conforme a Tua palavra. Fala conosco, perdoa nossas falhas, nossos pecados. E assim já te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. O irmão Carlos vai fazer a oração final. Em seguida eu vou dar a bênção. A gente vai encerrar aqui a gravação. E eu vou pedir apenas 10 minutinhos seu para me dar os avisos, tá certo? Então, irmão Clóvis ora, eu dou a bênção, a gente encerra a gravação do Facebook, né? E aqueles que estão nos visitando, se quiser permanecer, pode, se não, agradecemos já pela visita, tá certo? E estarei dando os avisos após o término da nossa gravação. Então, eu vos convido em pé, né, para a oração final. Agradecer aos visitantes, aqueles que eu não conheço ainda. Nós temos umas 2 a 3 pessoas, né? Que Deus abençoe a vocês que estiveram dispostos a vir a essa casa, né? Que o Senhor nos traga mais vezes. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa noite e pela palavra que foi ministrada, Senhor. Abençoa cada um que se dispôs a sair de seus lados, Senhor, e vir até aqui. Para que não voltem da mesma forma que vieram, mas que possam andar muito mais, Senhor amado, através dessa palavra. Para que a tua palavra seja implantada em seus corações e que a verdade, Pai amado, possa libertar suas vidas. Queremos te agradecer por mais uma noite, pelo domingo e por tudo que tu tens feito pela igreja, para que tu leves, Pai amado, a cada um e guarde durante o seu trajeto para as suas casas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima semana.